Fala pessoal, como vocês estão? Estou aqui iniciando mais um episódio do nosso podcast Em Miúdos e hoje eu estou aqui simplesmente com a presença ilustre de Vicente Nunes. Que honra te receber, Vicente. Muito obrigado pela sua participação. O Vicente, pessoal, ele é simplesmente correspondente internacional do Correio Brasiliense, um dos maiores jornais do Brasil. Está aqui em Portugal, né? O Vicente tem 59 anos, 37 anos de jornalismo. E ele tem algumas características aí interessantes que eu vou querer saber disso. Eu estou sabendo que o hobby dele é carnaval, ele gosta da Mangueira, mas torce para o São Paulo. Quero saber de onde o Vicente é, se ele é do Rio, se ele é de São Paulo. Vicente, muito obrigado pela tua presença, é uma honra para mim poder estar falando aqui com você. Ô, Fábio, eu que agradeço, a honra é minha. Muito obrigado aí pela atenção, por me convidar aí para participar, para falar aí com a galera. Fico muito feliz. Pois então, eu sou natural de Guaratinguetá, interior de São Paulo, mas fui para o Rio de Janeiro muito jovem. Eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, comecei a trabalhar no Rio, no Jornal do Comércio, depois fui para o Globo, Jornal do Brasil. Só então que eu me mudei para Brasília, que fui para o Correio Brasiliense, isso aí no final de 1994. Fiquei 3 anos no Correio Brasiliense, saí, fui para o Estadão, para chefiar a agência Estado, depois fui para a Gazeta Mercantil, né? Fiquei 2 anos na Gazeta e voltei para o Correio Brasiliense para ser correspondente em Nova York, isso em 2000. No início de 2000, fui para Nova York, fiquei 2 anos, tive a honra como jornalista, lógico que foi um momento assim super difícil para o mundo, que foi presenciar e cobrir para o Correio Brasiliense os atentados terroristas às Torres Gêmeas. Talvez tenha sido a minha maior cobertura jornalística nesses 37 anos de carreira. E eu sou mangueirense. Isso vem lá de Guaratinguetá, que perto de onde eu morava, tem uma escola de samba chamada Bonecos Cobiçados, e é verde e rosa. Então, eu lá, com os meus 9, 10 anos, ia para o barracão da escola de samba, do Bonecos Cobiçados, ajudar a fazer fantasia, a fazer chapéus para o pessoal desfilar, para poder desfilar de graça, né? Porque era de uma família bastante humilde, então não tinha dinheiro para pagar a fantasia, então a gente ajudava no barracão. E aí eu me apaixonei por verde e rosa, Mangueira era a madrinha de Bonecos Cobiçados, e assim foi. Eu sou mangueirense, sou campeão pela Mangueira, já desfilei, já fui campeão. É isso, sou do samba. Que legal, que Mas também legal. do jazz, viu? Olha aqui atrás de mim a Billie Holiday, dá para ver, né? É. Minha ídola. Muito legal, Vicente. Olha, eu tenho certeza que assim esse episódio aqui vai ser histórico para a gente. E você agora está com essa vivência aqui em Portugal. A gente já vai falar muito sobre isso. Mas eu queria entender aqui com você um pouquinho dessa origem mesmo. De onde veio a paixão pelo jornalismo? Experiência absurda. Passou por todos os principais jornais brasileiros, né? E como você, criança, adolescente, isso veio até você, assim, essa paixão pelo jornalismo? Você me desculpa, é que eu tô saindo de uma gripe, então ainda estou com Não, eu resquício de também. tosse. Fica à vontade. Mas, então, é assim, Fábio, eu nunca quis ser outra coisa que não fosse ser jornalista. Para você ter ideia, com 8 ou 9 anos, eu já lia 3 jornais. Meu pai tinha um botequinho lá em Guaratinguetá, e aí todo dia de manhã ele me dava o dinheiro para ir à banca de jornal e comprar 3 jornais, que à época eram Notícias Populares, bem aquele que se você espremesse saía sangue, a Era o povo Gazeta, do Rio. Do Rio era o povo. exatamente, a Gazeta Esportiva e também a Folha de São Paulo. Então, eu tinha muito esse hábito de manhã, ia comprar e lia. E aí, quando chegava na escola, tinha trabalho escolar. Sempre o meu trabalho era fazer um jornal, ou um jornalzinho impresso, eu lia as notícias, reescrevia e fazia, ou montava uma bancada, como se fosse um jornal de TV. Então, eu escrevia as notícias, apresentava e tal.
E assim foi, não me via fazendo outra coisa. Minha mãe, por sinal, queria que eu fosse professor de matemática, porque eu era muito bom em matemática, era mesmo. Olha, Tanto é que eu fui representar, havia aquelas Olimpíadas de Matemática, eu venci em Guaratinguetá, pela minha escola, aí fui representar Guaratinguetá no Vale do Paraíba, aí saí também vencedor e fui representar o Vale do Paraíba na final em São Paulo. E eu me poxa, lembro que a gente ficou hospedado lá no Pacaembu, que tinha os beliches e tal, onde eles recebiam os atletas, né, que estavam no início de carreira e tal. Não ganhei em São Paulo, porque ali a competição era muito grande, mas era incrível, né? Porque eu era bom em matemática, mas eu queria mesmo era fazer humanas. aham, E eu falei para minha mãe: não, não dá, eu quero ser jornalista. Eu vi aqueles repórteres na televisão, falava: meu Deus, eu ainda vou ser correspondente internacional. E que ó, legal. a segunda vez eu estou sendo correspondente internacional, estou tendo esse privilégio, que é um privilégio de poucos, tenho que reconhecer. Poucos jornalistas conseguem ser correspondentes internacionais. Sim, Primeiro, que é muito caro, né, para uma empresa manter um correspondente no exterior. E assim, são pouquíssimas vagas. Hoje os jornais, as TVs cortaram muitas vagas de correspondente, né? Por ser muito caro. Mas é isso. Então, aí, quando eu fiz 17 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, fiz vestibular, passei para a Universidade Gama Filho, me formei, comecei no Jornal do Comércio e, curiosamente, cobrindo o quê? Economia. Tinha uma vaga no Jornal do Comércio, no caderno de negócios, e era para cobrir mercado financeiro. E aí o editor da época falou: olha, ô Vicente, eu tenho que preencher essa vaga em um mês. Se você der certo, você fica. Senão, eu sinto muito, mas eu vou ter que realmente procurar outra pessoa para a vaga. E aí ele me perguntava: você sabe o que é CDB? O que é overnight? Bolsa de valores? Eu falei: não, não sei nada, mas me dá chance que eu vou aprender. E aí ele me deu essa oportunidade e, passado assim 2 semanas, o secretário de redação veio com 3 recortes de jornal e falou assim: eu quero que você faça essa matéria. E era uma matéria sobre agiotagem. olha, Então, era aqueles anúncios que saíam no jornal. Na verdade, quem me pautou foi o Alaor Barbosa, que era o editor-chefe desse caderno. Agora vou dar todos os créditos para o Alaor, que é um grande jornalista, um grande jornalista. E ele falou assim: Vicente, essa matéria aqui ó, é para um grande repórter fazer. Era uma coisa muito estranha. No primeiro lugar que eu cheguei, era tipo uma fortaleza para você passar, era complicado. Aí batia na porta, tal, cara, o que você quer? Cara, eu queria saber, eu quero fazer um empréstimo, quero saber quanto custa, qual é a taxa de juros, tal. Mas por que você quer fazer isso? Você está fazendo essa pesquisa para o seu pai? O seu pai é funcionário público? Aí eu falei, sim, ele é da Petrobras, entendeu? E aí dei o valor. Olha, eu falei, eu gostaria que você colocasse tudo no papel, se eu pegar tanto de dinheiro quanto eu vou pagar. A época nem eram reais, era cruzado, cruzado. Quantos cruzados, tal. E aí ele foi, aí fui para a segunda e para a terceira. E olha a coincidência, e eu morava com uma senhora que era tia de uma amiga de Guaratinguetá e que eu adotei como tia e foi minha segunda mãe. Ela realmente me acolheu, me botou na casa dela, eu morei com ela 5 anos, o período todo que eu fiz faculdade, que ela morava exatamente em Piedade, onde era a Universidade de Gama Filho. E ela estava pendurada numa financeira também e uma amiga, então viviam com aqueles carnês pagando. Aí, resumindo, eu peguei a agiotagem, peguei a financeira, cheguei na redação, falei para o Alaor, olha, eu consegui isso, contei todas as dificuldades que eu tive e tal, e escrevi a matéria, escrevi. Ele falou, faz uma retranca, que é uma subzinha, contando um relato de como foi as dificuldades que você enfrentou. Isso era uma sexta-feira. Fui embora. Aí a gente recebia uma edição do jornal em casa, né? Todo dia de manhã.
O Jornal do Comércio não saía aos finais de semana. Na segunda, eu fui pegar o jornal antes de ir para o trabalho. Era lá a minha manchete, assinada na capa do jornal. Eu tinha 15 dias de Jornal do Comércio. Nossa. E aí foi, cara, fiquei lá até 89, fui para o Jornal o Globo, depois para o Jornal do Brasil, fiquei 4 anos no JB, até que eu fui para Brasília. E assim foi. E aí, no jornal, eu comecei a cobrir isso daí, né? Crédito, ouro, dólar, a época que o dólar dava manchete, dólar no paralelo, tem ágio de 200%. Me lembro uma manchete que eu dei. O ágio é a diferença entre a cotação comercial oficial e o paralelo, né? O mercado não regulado pelo Banco Central. E depois fui cobrir Bolsa de Valores. Eu cobri Bolsa 6 anos, pelo Jornal do Comércio, pelo Globo e pelo Jornal do Brasil. Eu fico imaginando, Vicente, com essa experiência que você teve, né? Você pegar praticamente todas as mudanças de moeda que o Brasil teve, e você pegou Todos, toda essa loucura todos. de... Dos planos econômicos, eu só não cobri o cruzado. Porque quando eu entrei no Jornal do Comércio, veio o plano Bresser, então eu cobri o Bresser, o plano Verão, do Maílson, janeiro de 89, depois o plano Collor, 1 e 2, eu já estava no Globo, e cobri o cruzado pelo Jornal do Brasil, e depois, né, continuei pelo Correio Brasiliense. Interessante que o Correio Brasiliense, naquele ano, em 94, eu ainda não estava lá, fez um caderno acompanhando a chegada do real. Então, ele escolheu 5 pontos específicos do país para mandar aos repórteres. Então, foi um no norte do país, do Iapoque ao Chuí. Tá? Foi para São Gabriel Literalmente. da Cachoeira, uma cidade bem ao extremo sul do país, que eu não me recordo agora o nome. Mandou para São Brás do Piauí, que à época era o município mais pobre do país, segundo o IBGE, fica bem no interior do Piauí, no sul do Piauí, e Marabá, que é o município em extensão mais longo do país. Então, eu me lembro que o Carlos de Lanoy foi fazer Marabá, porque era um carro do Exército passando por áreas completamente difíceis para fazer o real chegar. Então, foi uma experiência fantástica, e eles fizeram um caderno. 10 anos depois, eu já estava no Correio, eu propus para o Correio fazer o caderno dos 10 anos do Real. E aí voltamos a esses lugares. A gente se dividiu, eu fiquei com esse centro ali do Piauí. E aí fui lá, fiz matéria. Fomos finalistas do Prêmio Esso, fomos finalistas do Prêmio Bratel, ganhamos o Prêmio CNH de Jornalismo Econômico. À época, o caderno, o primeiro de 94, ganhou o Prêmio Esso. E no Real 20 anos, a gente fez a mesma viagem, as mesmas viagens, e aí a gente ganhou o Prêmio Esso de novo. Que fantástico, entendeu? Que fantástico. Contando todas essas mudanças, as transformações, e como é importante o controle da inflação, né? Mostrando como as pessoas melhoraram de vida. Foi fantástico acompanhar isso, essa transformação do Brasil. Correio fez um trabalho excepcional nesse período, de mostrar, né, ao longo de 20 anos, as transformações do país, e tudo está registrado lá. Quem tiver a curiosidade, é só entrar no Centro de Documentação do Correio, vai conseguir pegar o primeiro caderno de 94, o segundo de 10 anos do Real, o terceiro dos 20 anos, e agora o Real vai completar 30 anos esse ano, né? E 1º de julho, o Real completa 30 anos. Por incrível que pareça, é a moeda mais longeva do país. É a que mais tempo durou. Mais tempo durou. A gente não tem noção, né? Essa geração de agora, né? Ela não tem noção o que é a imprevisibilidade de um dia, né? Você ter, por exemplo, um preço numa coisa, à tarde ter outro, no dia seguinte ter outro. Como que a economia, né?
a gente estuda pouco, né? Conhece pouco, a verdade é essa, né? A gente não tem Exatamente. um conhecimento profundo da importância de um país com uma economia equilibrada e o É, que isso pode proporcionar, né, sim, para tudo, toda a questão de comércio, de serviços, toda a previsibilidade de uma vida, né? É exatamente. assustador, né? Pessoas que Era viveram essas assustador. épocas. As pessoas recebiam um salário, corriam para o supermercado, porque enquanto ela estava pegando um produto na prateleira, na gôndola, o cara do Já supermercado já tinha vinha com aquela maquininha, tá, 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 já mudando de preço. Olha, para você ter ideia, em janeiro de 89, quando veio o plano verão do Maílson, a inflação no Brasil naquele ano, naquele mês de janeiro, foi de 89%, 80%. Você consegue imaginar uma inflação em um mês de 80%? Hoje, a meta de inflação no Brasil é 3%, entendeu? Podendo oscilar 1,5% para cima, 1,5% para baixo, ou seja, no máximo 4,5% e podendo variar ali 1,5%, né? Ela pode variar entre 1,5% e 4,5%. É uma loucura, quer dizer, e é assim que tem que ser, entendeu? É. Era loucura o tempo que a gente viveu de inflação, tal overnight, aplicação diária. Teve um diretor do Banco Central, o Juarez Quadros, eu ainda estava no Jornal do Comércio, e foi justamente nesse período do Maílson, ele levou a taxa de juros para 50%, ao 50% ao mês. Você consegue imaginar um negócio desse para poder segurar a inflação? É, É uma caramba. loucura. Então, muita coisa que a gente ainda corrige hoje vem daquele período. Felizmente, o Brasil conseguiu pagar a dívida externa, pagou o FMI. Hoje, o Brasil é credor em dólar. Toda vez que o dólar sobe, a dívida brasileira cai. Porque quando você pega o conjunto, né, como ele é credor em dólar, por que ele é credor em dólar? Porque ele tem reservas internacionais, mais de 300 bilhões de dólares, e estão aplicados no exterior. O Brasil hoje é o quinto financiador da dívida pública dos Estados Unidos. É o quinto país com maior quantidade de títulos da dívida americana, porque as reservas estão aplicadas majoritariamente em títulos da dívida americana. Olha só que Olha a fantástico. diferença, né? O quanto Nossa, a estabilidade traz ganhos, né? A renda melhorou, a situação das famílias melhorou. Poxa, hoje você tem um mercado de consumo espetacular no Brasil. Qualquer investidor, eu converso aqui com os investidores europeus, conversei muito à época que eu estava nos Estados Unidos. Assim, eu fui fazer agora um lançamento de uma pesquisa anual sobre a percepção dos investidores espanhóis em relação ao Brasil, porque a é, Espanha é a segundo maior investidor no Brasil, só perde para os Estados Unidos. é mesmo. Então, eles têm muito dinheiro no Brasil. Você tem ideia, o Santander, o Uhum. Brasil fora é maior o Santander é maior no Brasil que na Espanha, a sede dele. A Mafre Seguradora, 50% dos negócios dela que vem do Brasil. Olha só, é Olha um a mercado importância, fantástico, né? é incrível. Então, eles têm muito, assim, valorizam muito o mercado. Aqui em Portugal, sem o Brasil, a TAP não existiria, Sem dúvida. né? A Cartucha de vinhos é a maior exportadora de vinhos da Europa, não só de Portugal, para o Brasil, graças porque o brasileiro ama o vinho alentejano. A Vista Uhum. Alegre tem a maior loja dela no Brasil, em São Paulo. Olha o tamanho desse mercado consumidor. Vicente, eu cheguei a ficar arrepiado aqui com o que você está falando. Vou te fazer uma pergunta muito, muito sincera de um espectador, telespectador e leitor. Por que a gente sabe tão poucas boas notícias do Brasil? Porque, primeiro, as pessoas não gostam de ler economia, tá? Infelizmente, eu recomendaria a todo mundo que a primeira sessão a ser aberta do jornal fosse a economia,
porque ali é da economia que parte tudo, entendeu? Uhum. É o que move a vida, né? Ali passa o seu salário, quanto você vai pagar de juros se você comprar casa própria, fizer um financiamento de carro, ou mesmo comprar sua geladeira a prazo. Se é ali que você pode ver se o preço do arroz subiu, do feijão, por que o governo está fazendo, o Banco Central está mantendo os juros tão altos, tudo passa. E é incrível que aí fica a incongruência, né? Porque a parte mais sensível do ser humano é o bolso. É E como é que verdade. ele não se preocupa com a economia? É Entendeu? verdade. O Brasil tem ótimas notícias. Assim, o país está crescendo, tá? Acima de 2%. Ele está zerando o déficit fiscal, né? Tem a promessa aí de a meta de déficit zero esse ano, podendo oscilar 0,25 para cima ou para baixo do PIB, o que não é nenhum problema. Os juros estão caindo, a inflação acumulada em 12 meses está abaixo de 4%, ela está quase no centro da meta. A taxa de desemprego hoje é a menor desde 2014. Né? O Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas com carteira assinada, empregadas. Sim. É o maior número da história, segundo o IBGE. Entendeu? Eu também não consigo entender como é que as pessoas não têm essa percepção. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão muito preocupadas. Primeiro, tem a questão da polarização política. Sim. E quando você pega as redes sociais, assim, não são esses assuntos que dominam o debate. São assuntos. É o que há de ruim, né? O que há de ruim. E coisas assim, periféricas, entendeu? Não se discute o que realmente é importante para o país. Não se pensa o país no debate. Então, atacar a honra de uma pessoa, tentar desqualificar a outra, né? Tentar taxar a pessoa disso ou daquilo, enquanto o debate essencial para o país está escanteado. Não E acontece. aí a população, infelizmente, não lê quem deveria ler, se informa pelo WhatsApp do tiozão, da tia, da família. É uma pena, porque o ideal era a gente discutir os assuntos que realmente interessam ao país, né? Uhum. É interessantíssimo isso, porque, um exemplo, eu sou natural do Rio de Janeiro, você viveu muitos anos no Rio de Janeiro. Enquanto eu estava no Rio de Janeiro, a impressão que eu tinha a respeito de São Paulo é que era sequestro, enchente e acidente de carro, de moto, ou uma coisa assim. Essa era a impressão que eu tinha. Quando eu fui para São Paulo, a impressão que eu tinha do Rio era bala perdida, linha vermelha e linha amarela parada, não sei o quê. A sensação que eu tenho, né, posso estar equivocado, mas é uma sensação de vamos falar mal daquilo que a gente puder, o máximo possível, e vira um clima de pânico mesmo, né? Isso. Lógico que existe toda a questão, é óbvio, não estou Sim, dizendo que não não podemos exista, negar isso, entendeu? negar, mas será que é só isso? Quem está aqui e ouve essas coisas pensa assim: eu vou descer do avião, você é roubado na hora, sabe? É uma coisa assustadora. E a gente não Exatamente. ganha com isso em nada. O Brasil não ganha em nada com Não, isso, né? muito pelo contrário, perde, né? E aí é a mesma coisa da questão do ódio. O ódio engaja muito nas redes sociais. Você É falar verdade. mal dos outros, né? Isso aí é estranho. As pessoas parecem que têm fixação pelo que é ruim. É E verdade. aí o que é bom não dá manchete, né? Teoricamente, não para essas Na mesma pessoas. proporção, né? Vamos dizer assim, né? É, assim, eu acho que nós, jornalistas, também temos culpa nisso. Talvez a gente não esteja sabendo levar essa informação da forma adequada para as pessoas. Falar sobre economia não é fácil, é um tema bem árido, né? Eu sempre estava lá na redação do jornal, que a gente tinha que escrever para a Dona Maria e para o seu João, né? Sim, sim. Porque
É importante que todo mundo, assim, não pode ser um assunto de elite, né? Um assunto de um jornal especializado em economia. Não pode, a economia ela tem que ser tratada de forma leve, Prática, né? prática, para que as pessoas fazer muito serviço, para que as pessoas possam entender e se interessar. É Sim, importante saber como poupar, saber como é que está a situação da Previdência, por que, que é importante a formalização do trabalho, porque você contribui com a Previdência e aí vai ter, junto, ter um fundo que vai garantir as aposentadorias mais adiante. É importante, quanto mais trabalhadores tiver na ativa e contribuindo, mais segurança o sistema terá no futuro. Você vai ter a garantia de que você vai receber a sua aposentadoria, sua pensão, né, sim, caso você perca o seu companheiro, sua companheira. Então, é sim. importante esse tema, muito. Agora, uma dúvida aqui, já avançando um pouquinho aqui na sua experiência. Você trabalhou muitos anos no Brasil, trabalhou em Nova York, trabalhou nos Estados Unidos e hoje trabalha em Portugal. Você percebe alguma diferença entre a imprensa brasileira, portuguesa e americana na forma de comunicar, por exemplo? Sim, eu Ou não? acho que a imprensa brasileira ela é muito mais parecida com a americana. Os jornalistas brasileiros e os americanos eles são muito mais aguerridos. A gente pergunta mesmo, Investigativo, né? investigativo, vai atrás, entendeu? Não tem essa de ter medo e tal. O que eu vejo na imprensa portuguesa, eles fazem um bom trabalho. Tem jornais ótimos aqui em Portugal, mas eles são mais comedidos. E eu vou te contar, vou entrar na história do Marcelo. Vamos lá. Legal. O presidente da República nos convidou os jornalistas estrangeiros, os correspondentes, filiados à nossa associação, para o jantar. Né? Por acaso, eu sou o presidente da Associação de Imprensa Estrangeira. Legal. E, chegando lá, nós perguntamos, como é de praxe, presidente, a nossa conversa ela vai ser totalmente off, sem identificação, ou podemos gravar, escrever o que o senhor falar. Não, podem gravar, pode tirar foto. O que eu achar que não deve ser publicado, eu aviso vocês. É praxe. Legal. E aí, como eu estava do lado dele, eu deixei meu gravador, foram 4 horas, meu celular ligado, foram 4 horas de gravação. E ele falou muita coisa que, na minha avaliação como repórter, era notícia. O que, que eu Sim. fiz? O jantar acabou 1 da manhã, eu vim para casa dormi com aquele peso. Falei, ai meu Deus, vou levar furo. E furo é o seguinte, é um repórter dar antes de você a notícia, né? Falei, eu vou correr o risco, que já está tarde. E aí, mais às 5 da manhã, eu despertei, porque eu estava com 2 amigas hospedadas em casa que precisavam ir cedo, muito cedo para o aeroporto. Então, eu levantei, ajudei elas descerem com as malas. Aí voltei para a cama e falei, pô, ainda é cedo. Mas aí ficou aquele negócio na minha cabeça. Não, você tem a conversa com o Marcelo, então pode ir para o computador. Aí fui escrever, comecei. Cara, no que eu comecei a escrever, os jornais daqui começaram a repercutir a matéria e o negócio Foi, viralizou, foi entendeu? A assustador. história do filho, né, ele dizendo que tinha rompido com o filho, a história dele chamando o primeiro-ministro Luiz Montenegro de caipira, para nós caipira, para os portugueses rural, né, que é uma ofensa aqui, e aí ele dizendo que Que o Antônio Costa era Portugal. lento, né? Se eu não me engano. Hã? O Que Antônio Costa era o Antônio lento. Costa era lento, como oriental, e também falou sobre a necessidade de reparação de Portugal em relação às ex-colônias, né? Até a Catarina Demone da Reuters fez essa matéria primeiro. Então, o assunto. E vários, à medida que as repercussões foram surgindo, vários jornalistas portugueses me ligaram incrédulos, eles não acreditavam que o presidente tinha falado aquilo, de onde eu tinha tirado aquilo, ele tinha autorizado a escrever aquilo,
e ficaram estupefatos. Eles falavam assim, e aí eu tive a percepção que se fosse com eles o jantar, não sairia a matéria. Não daquele jeito. Uhum. Entendeu? Então, Sim. para você ver como eles são mais comedidos em relação à matéria, sobretudo envolvendo autoridades. Agora, a gente é jornalista, eu tinha tudo gravado. O presidente disse que podia publicar, eu Sim. publiquei, entendeu? Sim. E não Perfeito. houve nenhum questionamento por parte do Marcelo em relação ao Sim. nosso trabalho. Ele não Nenhum negou, questionamento. né? Não negou nada, né? Nada, absolutamente nada. Entendeu? E esse jantar que vocês tiveram, isso tem reverberado até hoje. Deve ter o quê? Uns 2 meses que isso aconteceu? Um mês e Foi dia pouco? 23 de abril, né? Foi 23 de abril. Um Foi mês, dois exato um mês. dias antes do 25. É. E está repercutindo até agora, foi de fato algo diferenciado. Foi. E uma dúvida que eu tenho, o presidente Marcelo Rebelo de Souza, ele se parece uma pessoa extremamente acessível, né? Muito, No trato ali, né? Respeitoso. muito. Qual é o filho dele, né? Para quem não sabe, ele até então era o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal em São Paulo. Parece que agora já não é mais, né? E aí ele é vice-presidente da área de comunicação da EDP, que é a empresa de energia, e ele fica em São Paulo. Sim, Da, sim, da, da, perfeito. da associação ele saiu, renunciou ao cargo, mas continua ainda trabalhando na área de comunicação da EDP. E o Marcelo, né, além do Nuno, que é o filho dele, ele tem outros familiares que estão no Brasil. O Marcelo está sempre no Brasil, né? E Tá ele. sempre, ele morou lá, né, muito tempo, lecionou no Brasil. O pai dele, se eu não me engano, quando houve a Revolução dos Cravos, foi para o Brasil, Uhum. depois voltou. Ele é muito amigável, né, com o Brasil, Muito, muito muito. amigável. E muito E simples. Ele chegou lá no nosso almoço, no jantar, ele mesmo dirigindo o carro dele. Aí sim, desceu, ele estacionou na frente do hotel onde foi o jantar. Aí estava a ajudante de ordens dele com ele na frente, os dois saíram conversando e pronto. E foi é. assim, entendeu? E aí você E encontra o Marcelo, eu já encontrei ele na Forno Douro, que é uma pizzaria que ele frequenta aqui em Portugal, e outros momentos na rua. E já fui à feira com ele de turismo, ele prova tudo. Eu não sei como ele consegue, entendeu? Porque ele passa nas barracas e vai comendo tudo, vai bebendo, vai provando, as pessoas vão falando com ele, pedem para tirar foto, ele mesmo faz selfie. É uma tem figura. foto dele na fila do mercado, de short, Tem, umas coisas tem. assim, na É, praia, né? jamais imaginaria um presidente brasileiro, americano, então nem pensar, com essa liberdade e essa proximidade junto ao povo. E uma questão a respeito dele em si, né? Se tem muito essa coisa da dúvida de quem está no Brasil, né? Porque, lógico, você é a melhor pessoa para me confirmar isso. Não se falava de Portugal no Brasil há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Eram notinhas de rodapé. Hoje, praticamente todos os grandes jornais têm colunas que têm conteúdo sobre Portugal constantemente, né? Você tem Isso. a sua coluna no Correio Sim. Brasiliense, o Globo tem, se não me engano, a Folha tem também, vários. Uhum. Qual é a percepção que você tem em relação ao Marcelo, né? Em relação ao imigrante brasileiro, seja ele de origem portuguesa, né, com direito à nacionalidade, ou o que não tem o vínculo sanguíneo, mas que deseja vir através de um visto? Porque, historicamente, eu não me lembro de uma possibilidade de abertura tão grande que Portugal tenha dado, isso dentro do governo do Marcelo, né? De vistos novos, de mudanças de leis favoráveis. Eu percebo ele muito pró-CPLP, né? Muito Muito para a CPLP. pró-comunidade de língua portuguesa. Você concorda com isso? Concordo com você. Eu acho, inclusive, que Portugal já elegeu o imigrante que ele quer ter aqui, que é o brasileiro. Primeiro, pela língua, né? Sim. Ainda que haja diferenças nas palavras, no jeito de falar, mas a língua é uma só, é o português. Culturalmente, nós somos muito parecidos com os portugueses. Eles consomem muito a nossa cultura, e
Pô, as novelas brasileiras, quando houve aqui nos anos 70 a exibição de Gabriela, foi uma revolução, né? Veio logo ali junto com a Revolução dos Cravos e tal. Então, assim... Música, né? Música brasileira demais. Música brasileira, eles conhecem, você vê os shows aqui, tem um artista brasileiro, é tudo sempre lotado, eles prestigiam, então tem muito essa proximidade. O próprio Rock in Rio, né? Tem o Rock in Rio em Lisboa, né? Que é um evento brasileiro, e tem aqui em Portugal. Exatamente. Realmente. E aí você teve uma primeira onda de brasileiros vindo para cá nos anos 90, mas aí Portugal ainda era um país muito pobre, não tinha muita oportunidade de trabalho. Então muita gente se frustrou e voltou para o Brasil. E a percepção também que os brasileiros, quem morava no Brasil, os descendentes de portugueses, filhos, netos, eles tinham uma percepção ruim de Portugal. Os próprios portugueses que moravam no Brasil, porque quando os pais, os avós saíram daqui, era um país com uma situação muito difícil, paupérrimo, entendeu? E aí, o que acontece? Portugal se modernizou, entrou para a União Europeia, a União Europeia despejou uma montanha de dinheiro aqui, o país cresceu, gerou emprego, só que tem um problema, a população envelheceu. Sim. De Portugal. E mesmo o país estando numa condição melhor, ele ainda continuou com o processo de imigração, né? Muitos portugueses saindo por conta da diferença de salários. Salários em Portugal são menores do que na Espanha, na França, Luxemburgo, no Reino Unido e tal. E aí, mas a partir de 2017, houve essa leva de brasileiros para cá, né? E aí, o que esses brasileiros encontraram aqui? Muitas oportunidades de emprego. As pessoas que foram se colocando. Aí começaram a vir os empresários, né? Muita gente de Miami brasileiros que moravam em Miami vieram para cá, se estabeleceram ali em Cascais, porque a qualidade de vida é ótima, você tem um sistema público de saúde excelente, ainda com todos os seus problemas, porque é natural, todo mundo recorre ao sistema público. Você tem uma educação ótima, porque os meninos aqui terminam o segundo grau para a gente já falando 2, 3 línguas, né? Então, tem famílias que sacrificam. Eu conheço pessoas que no Brasil eram executivos e retroagiram na profissão, passaram a ganhar menos aqui em Portugal. Para quê? Para dar oportunidade dos filhos, uma formação melhor para os filhos, que estão num país que faz parte da União Europeia, que tem 27 países. Você internacionaliza a educação desses meninos e meninas e também abre um horizonte para eles de mercado de trabalho, não é? Então, tudo isso conta muito. E o Portugal, com o tempo, foi realmente facilitando. Até então, você só podia ter cidadania os filhos diretos. Depois passaram os netos, eles liberaram para os netos, e agora para os bisnetos. Segundo o IBGE, hoje há no Brasil cerca de 25 milhões de brasileiros que poderiam pedir a cidadania brasileira, a portuguesa, ou seja, 2,5 vezes a população de Portugal. Assim, não é o paraíso, não é o Eldorado, a gente sabe que tem muitos problemas que estão se agravando agora, porque houve um fluxo migratório grande, não só do Brasil, mas também dos países da comunidade de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau e tal, São Tomé e Príncipe. Então tem um fluxo enorme. Hoje calcula-se que mais de 1 milhão de estrangeiros vivam em Portugal, mais de 10% da população. Agora, a boa notícia, tem boas notícias nisso para Portugal. Desde 2019, a taxa de natalidade, a população voltou a crescer, né? Graças aos brasileiros. Aos imigrantes. Aos imigrantes, sobretudo aos brasileiros. 17% dos bebês que já nascem em Portugal são filhos de brasileiros. É muito. Né? Você tem 85% dos brasileiros que estão aqui em idade ativa estão empregados arrecadando impostos, imposto de renda e imposto da Seguridade Social.
São 700 milhões de euros, quase 4 bilhões de reais por ano, só os brasileiros. Então, é assim, e está provocando uma revolução no mercado imobiliário, que você está construindo imóveis. As academias, metade dos alunos são de brasileiros, né? Você tem mais de 10 mil empresários brasileiros hoje atuando aqui. Os empresários brasileiros são os maiores empregadores entre os empresários estrangeiros. Olha, que legal. De cada 3 empregos gerados por empresários estrangeiros, de cada 10, 3 são de empresários brasileiros. Olha isso, gente. Então, eles estão adicionando valor à economia, incrementando o PIB. Agora, tem um choque cultural. Tem xenofobia? Tem. Sim. Entendeu? Mas no Brasil também tem. Tem racismo no Brasil e aqui. Né? É lógico que não deveria ter nenhum caso. O ideal é que não houvesse. Mas você vai fazer o quê? Faz parte, infelizmente, da realidade, como tem na França. Mas quando você compara Portugal em relação à França de xenofobia e racismo, aqui não é nada. A gente está vendo lá, infelizmente, aquele caso com o Vinícius Júnior, né, na Espanha, né? Pois é, olha o caso. Aí a gente vai falar assim, qual lugar do mundo que não tem? Aí eu costumo dizer, sabe o que, Vicente, para as pessoas? Falar assim, ó, xenofobia, racismo, não é o problema de uma nacionalidade, é o problema do ser humano. Do ser humano. Do indivíduo. Aquele que está realizando, o problema é ele. Você não pode tirar um país inteiro como algo assim, porque uma pessoa, 2 ou 40 mil num estádio estão fazendo. Exatamente. Não quer dizer que todos sejam, né? Não quer dizer que todo espanhol é racista, de jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Tem esse problema da extrema-direita que estimula muito o racismo, a xenofobia, essa política anti-imigração. Isso é triste. E muita gente que acaba não questionando embarca nessas histórias. Entendeu? Então, cabe ao poder público integrar, criar políticas de integração, né, dos imigrantes. Eles são fundamentais. Sem os imigrantes, hoje, Portugal para. Não só Portugal, os Estados Unidos, a Europa como um todo para. Porque não tem mão de obra. Não tem. Não tem mão de obra suficiente para tocar a economia. Veja o setor de turismo aqui em Portugal. Ele já representa 18% do PIB. Gera emprego, muito emprego. Agora, essa época do verão está chegando. Agora, e você vê, quando você vai para os hotéis, para os bares, restaurantes, a maioria dos atendentes é de brasileiros ou de outras nacionalidades, principalmente brasileiros. Sim. Fantástico. Então, acho que os estrangeiros são muito bem-vindos. Eu, por exemplo, não tive nenhum processo, assim, nada, nenhum caso de xenofobia comigo. Tudo bem que eu vim numa condição especial, vim trabalhando, eu sou funcionário de uma empresa do Brasil, mas o fato, eu sou brasileiro, entendeu? Estou aqui. Você acredita que a xenofobia ou o racismo, muitas vezes ele está ligado a uma pessoa que veio numa condição irregular? Ou não necessariamente? Alguém que veio também com a documentação direitinho também sofre essas coisas? Ou é mais sensível quem está numa situação mais irregular? O que você acha disso? Eu acho que independe da renda. Eu conheço da condição, porque eu conheço pessoas que moram em apartamentos avaliados em milhões, ali em Marquês de Pombal, que já foram vítimas de xenofobia. E conheço também atendentes de supermercados que vivenciaram esse casos semelhantes, entendeu? Então, o Vinícius Júnior é o maior jogador do Real Madrid, está passando. Pois Isso já diz tudo. Então, depende, acho, da condição social. No caso aí, é a sua origem mesmo, né? Sim. Mas eu creio que é irreversível. Essa moçada jovem é muito aberta, né? A diversidade. A diversidade é bonita demais, né? A mistura cultural, como a gente aprende, né? Assim, eu mesmo estou aprendendo muito, culturas que eu não conhecia, gastronomia que eu não conhecia,
que eu estou provando, moçambicana, uma delícia, entendeu? Do Nepal, da Índia, do Bangladesh, sabe? E muita coisa brasileira, que dá aquela saudade de vez em quando, né? De uma boa Sem dúvida. coxinha, de uma empada que eu amo, de uma boa feijoada, sabe? Olha que delícia. Poxa, é legal Vicente, demais essa a- diversidade. o brasileiro ele tem uma fama de ser um povo caloroso, feliz, né? E eu estava conversando recentemente com uma pessoa sobre isso, e eu parei para pensar, e não sei se você vai concordar comigo. O Brasil é um país feito por imigrantes, Sim, né? Italianos, franceses, portugueses, holandeses, japoneses, sírios, africanos, de várias nações do mundo inteiro. sim, Então a gente está muito acostumado, desde a primeira infância ali, a lidar com pessoas diferentes. A gente exatamente. tinha todos os amigos de todas as nacionalidades diferentes, ou de origens, ou de descendência. Então a gente está extremamente acostumado com o diferente. E a gente criou um bom humor porque a gente brincava um com a diferença do outro, Sim, né? sim, Então, eu acredito que isso está muito na nossa essência, na nossa origem. sim. Então, a gente se adapta muito bem a qualquer lugar do mundo. A gente tem brasileiro no Alasca e em Gaza. Tem brasileiro Exatamente. na África, tem brasileiro, sabe, em Dubai. É incrível a nossa capacidade de se adaptar, né? É muito, o brasileiro, ele é adaptável. E é isso que Portugal quer. Por isso que o Marcelo, o Antônio Costa, quando era primeiro-ministro, eles facilitaram tanto a legislação. E, coincidentemente, se você prestar atenção, muita coisa foi. O Marcelo já anunciou algumas flexibilidades quando ele estava no Brasil, ou Sim, quando alguma autoridade brasileira estava aqui, no caso do Lula, quando houve o acordo de mobilidade da CPLP. Né? sim. Às vésperas de o Lula chegar, Portugal implantou lá no dia em março, né, 13 de março de 22, de 23, a CPLP, né, o acordo da CPLP. Então, é assim, são indicativos de que realmente é o Brasil que eles esperam ter essa ajuda. Vamos ver como é que vai ficar agora a política do Novo Montenegro em governo. relação a isso. Ele já deixou claro no discurso dele de posse que ele vai controlar a imigração, mas também falou que quer incrementar a relação com os países da CPLP, de língua portuguesa. Então, vamos ver como que vai ficar essa equação. Não creio que vão criar, esse novo governo vai criar dificuldades É, para quem fala português. sim, Isso é um ativo importante. A Espanha, por exemplo, optou pelos países latinos, sim. os nossos vizinhos lá que falam espanhol. É muito mais fácil, É. né? Sem dúvida. Você E vê, na França é A difícil Espanha a fez. integração. Hã? A Espanha fez recentemente, no ano passado, uma alteração na lei de nacionalidade da Espanha também. Não sei se você Sim, soube, que era da lei da memória democrática. Meu pai, por exemplo, é neto de espanhóis. uhum, E até então, para ele poder ter a cidadania espanhola, ele precisava morar pelo menos um ano na Espanha, se eu não me engano. uhum. E agora não. Ele consegue obter e passar também. Então, já é um movimento nesse sentido. É muito curioso, né? Porque a gente fala de inteligência artificial, tecnologia, mas o maior ativo que existe é o ser humano. É o ser E ele humano, faz falta em todos os lugares do mundo, né? faz muita falta. Sem ser humano não tem como você. Quem é que vai atender o sujeito que está ali na mesa, no restaurante? Né? Quem vai abrir aquele sorriso para a pessoa que está chegando no hotel, né, de férias, querendo descansar, se divertir? Né? Precisa, é o ser humano, esse calor humano, né? Então, eu acho fundamental, não tem inteligência artificial que substitua isso. Qualquer empresa é feita para resolver o problema de um ser humano. Exatamente. Não tem ser humano, não tem empresa, acabou a economia, acabou tudo, acabou a lógica da Exatamente. existência, né? Agora, Fábio, me desculpa mais uma vez. É preciso deixar claro também que, apesar das facilidades, quem quer emigrar,
né, sair do seu país para um outro país, precisa ter muitos cuidados. Sim. Não dá para acreditar que é só pegar a malinha, botar Sim. 500 euros ou 500 dólares no bolso e que tudo está resolvido. Viver em outro país é difícil, longe da sua família, longe dos seus amigos, até você se adaptar, leva um tempo, arrumar um emprego decente, né? Não ser explorado, não cair naquelas armadilhas dos exploradores, né? Tem gente, infelizmente, que cai na mão de traficantes de seres humanos. Olha. Isso é mais comum do que a gente imagina. Aqui na Europa, nos Estados Unidos, poxa, quando eu estava lá, eu fiz uma matéria enorme sobre tráfico de seres humanos. Era um problema seríssimo nos Estados Unidos. E aqui na Europa continua sendo. Então é importante que as pessoas se planejem, juntem dinheiro, tenham a consciência de que não é o país dela. Aí a gente valoriza muito a questão da cidadania, né? O que é o valor da cidadania? Quando você está no seu país, você é cidadão, beleza, mas quando você vai para outro país, aí você vai, poxa, se eu tiver a cidadania desse tal país, aí você vai ver o que é essa cidadania, que direitos ela te dá, deveres, né? Direitos e deveres. Sim. Então é importante que as pessoas se planejem. Não é um voo cego, né, Fábio? Exatamente, exatamente. Você falou uma coisa curiosa. O Brasil, né, quem tem a cidadania brasileira, como nós temos, você tem 27 estados para você poder escolher em qual você quer viver, né? Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Uhum. Só que quando você tem uma outra nacionalidade, por exemplo, a portuguesa, você tem mais 27 países. além da brasileira, vamos dizer, você tem mais 27 opções de países para poder viver na União Europeia. Então, é um senso de liberdade absurdo, né? Você tem uma capacidade de escolha. Você pode escolher muito mais, né? E Sim. uma abertura que a gente não tem noção, muitas vezes, do ganho cultural, intelectual, Sim. de saúde. Eu falo com as pessoas hoje, talvez um dos maiores ganhos que eu tenha de estar vivendo em Portugal é o fato de eu estar a 10 minutos de tudo. Eu estou sempre perto do que eu tenho que resolver. E eu Exatamente. fiz uma conta recente de quantas horas eu gastava só no trânsito no Brasil. Hoje a gente faz tudo a pé, né? Eu faço muita coisa a pé ou de transporte público. Olha, eu estou aqui há 2 anos e não dirigi, não peguei um carro. Olha isso. Eu faço tudo de transporte público. É incrível, entendeu? Eu acho maravilhoso. Você sai do metrô, por exemplo, eu moro em Almada, eu atravesso de barca, pego o metrô ou o trem, que é o comboio, né? Dependendo para o lado que eu vá da região aqui de Lisboa ou do entorno, e é tudo muito rápido. Não tem necessidade de você pegar carro, né? Fantástico. O meu dentista é na rua aqui de trás de casa. Eu vou a pé, supermercado, faço tudo a pé, tudo. Então, e fora a tranquilidade, isso é um ativo importante. Agora, de novo, né? Todo cuidado é pouco, tem que planejar, porque, de novo, não é fácil viver fora do seu país, longe dos seus amigos, da sua família. Sem dúvida, sem dúvida. Imagina você lá em 2001, lá falando lá da sua época em Nova York. Hoje, 2024, tecnologia, chamada de vídeo, WhatsApp. Sim, Imagina então sim. como é que era naquela época. E Você, a ficou todo distância mundo era... desesperado, porque as torres caindo, eu lá no meio do tumulto, sem celular, ainda celular era recente, e as torres de comunicação, as principais torres de comunicação estavam em cima dos 2 prédios do World Trade Center. Sim. Então, como as torres caíram, as antenas de TV foram juntas, de celular foram juntas para o buraco, né? Então, o contato só foi restabelecido no final da tarde. É aí que eu consegui falar com o jornal, que a minha família conseguiu falar comigo, eu consegui tranquilizar. E foi numa entrevista que eu dei para a Globo News que todo mundo soube que não tinha acontecido nada comigo. Porque eu frequentava muito o World Trade Center, porque ali tinham vários bancos,
corretoras, e eu sempre ia tomar café com um, com outro, com uma fonte. Até o Paulo Vieira da Cunha era do Lehman Brothers à época, que depois quebrou, né? Quebrou em 2009, né? 2017, lá, 18, o Lehman Brothers quebrou, mas o Paulo Vieira da Cunha era um dos diretores e era um economista que eu respeitava muito e que me ajudava muito quando eu estava nos Estados Unidos. E ele ficou sumido um tempo, e depois veio ser diretor do Banco Central. A gente se reencontrou em Brasília quando eu voltei. Cara, era uma loucura. Hoje não. Hoje o sistema de comunicação é muito mais ágil, mais fácil. Acho que a gente teria transmitido ao vivo a torre caindo, porque eu vi a segunda torre cair, entendeu? Você sabe que a primeira torre que cai é a segunda a ser atingida, porque o avião pegou bem no meio. E a segunda que cai é a primeira que é atingida. Eu cheguei a tempo lá de ver a segunda torre, a torre caindo. E foi uma loucura, uma loucura. Um negócio que eu nunca vou esquecer, infelizmente. Vi pessoas se jogando de cima do prédio lá, porque, cara, é uma loucura, nossa senhora. Aquilo ali, de fato, mudou. E é, assim, curioso, porque era logo na virada do milênio, né? A gente tinha aquela coisa ali esperando o bug do milênio, como é que vai ser daqui para frente, uma insegurança sobre o futuro e, ao mesmo tempo, uma sensação, não, vamos viver mais em paz, e acontece logo isso em 2001. Mudou a humanidade, né? Mudou. Os padrões de aeroportos, mudou tudo, foi incrível. E eu acompanhei essa mudança, sobretudo de política externa dos Estados Unidos. Eu fui lá para cobrir as eleições, eu cheguei a ponto de cobrir as eleições do Bush, do primeiro mandato. Já havia sinais de mudança na política dos Estados Unidos. Depois do 11 de setembro mudou muito. Nossa, ficou bem complicado. E a gente agora estava tendo a saída das tropas, né? Estava tendo do Afeganistão. Olha quanto tempo depois as consequências ainda desse. Pois é. Eu entrevistei logo quando eles invadiram o Afeganistão, o presidente à época eleito, o Karzai. Ele foi a Nova York e ele reuniu 10 jornalistas estrangeiros lá no Foreign Press Center, que era onde a gente se registrava para trabalhar. E aí, um dos jornais convidados foi o Correio Brasiliense. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo. Era, assim, uma tristeza, né? Qualquer invasão de um país, de território, né? Eu vejo o caso da Ucrânia, que mais de 2 anos de guerra, sem um final à vista. Agora a gente está acompanhando aqui outra guerra aqui nas franjas da Europa, que é a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Também não sei até quando isso vai. Guerra é muito triste, causa insegurança, muitas mortes que poderiam ser evitadas, é uma loucura. As mortes não tem justificativa nunca para isso. Hoje já estava a movimentação da China em relação a Taiwan. Exatamente. O mundo está complexo. O mundo está complexo. Os ataques lá do Irã a Israel, daqui a pouco morre o presidente do Irã. Olha que coisa. Tempos depois. Não estou acusando, óbvio, mas. Sim, lógico. Pode pensar tudo. E incrível que este é o ano com o maior número de eleições da história. Mais de 70 países este ano vão às urnas. Mais da metade da população no mundo vai votar esse ano, entendeu? E pensa a loucura aqui, ó. Você tem a Índia, que já é o país mais populoso do mundo, você tem eleições nos Estados Unidos, você tem as eleições aqui na Europa, dia 9 agora de junho, né, as eleições europeias, você tem eleições no Brasil municipais, tem eleições no México. Teve na Rússia, né? Teve na Rússia. Então, são países muito populosos. E muito. Então, e o que vai sair desse mundo? É um mundo complexo. Está tudo muito interligado. Você vê, ontem o Federal Reserve nos Estados Unidos soltou o comunicado da última reunião dizendo que não vai reduzir os juros tão cedo, os juros lá. O que aconteceu? A Bolsa do Brasil derreteu.
E as pessoas não conseguem ver essa interligação. Ah, Por quê? Porque no mundo cheio de riscos, é melhor ficar nos Estados Unidos, ganhando um pouco menos, mas ganhando um bom rendimento, do que do correr que o risco de ir para um país emergente como o Brasil, mesmo que a perspectiva seja de ter um ganho maior. Ele precifica ali o que ele acha, né? E a bolsa e, cai. Por quê? Porque o investidor estrangeiro vai tirar dinheiro do Brasil para botar nos Estados Unidos. Está tudo muito interligado. e essas questões, essas tensões de guerra, mudança de parque industrial que estava na China, já começa um boicote, já começa a trazer de volta, o que estava em Taiwan já começa a ficar em risco, vamos trazer para o México, vamos talvez Brasil, É a né, lugar reglobalização, né? energia, porque a Exato. gente teve uma guerra entre Rússia e Ucrânia, produtor de alimento e produtor de energia. Olha a confusão. Bom, Depois de uma pandemia. Olha isso. Meu é. Deus. Tempos Então, assim, difíceis. tá difícil, tá difícil. Tempos difíceis. E a gente está aqui, em Portugal, tentando sobreviver, pelo menos numa certa tranquilidade. Mas é um Nós país que somos, faz parte da União Europeia e, se precisar ir para uma guerra, somos os mais longes da Ucrânia, da Rússia, né? Vamos dizer da assim. Rússia. Dentro da Europa, a gente é o mais longe da Rússia, vamos dizer assim. Pois é, e você vê a Europa se armando, essa discussão que está voltando aqui sobre a obrigatoriedade do serviço militar, vários países já estão voltando com isso, Portugal está discutindo isso, inclusive, Sim. se torna obrigatório ou não esse serviço militar de novo, porque vão ter que montar exércitos, né? Gastando 2, 3% do PIB com armamentos, dinheiro que poderia estar indo para a saúde e para a educação, né? Exatamente. Exatamente. Vicente, a gente tem assunto aqui para ficar o dia inteiro, mas eu tenho só a te agradecer por essa oportunidade de o pessoal conhecer aqui um pouco mais da tua história, da tua experiência. Vicente, me sinto muito honrado mesmo de ter podido falar contigo. Estou abrindo esse espaço aqui para você mandar um abraço pessoal, falar o que você quiser, passar Eu, suas redes sociais também, para o pessoal poder te assim, seguir. Fica à eu, vontade, o espaço é todo seu. eu que agradeço o convite, a oportunidade. Sempre é bom conversar, né? Às vezes ficam histórias que ficam perdidas, né, lá na memória da gente, mas é bom, nesse caso também para ajudar um pouco, né, Fábio? Quem está pensando em Sem vir dúvida. para Portugal, que é um lugar legal, mas que requer muito planejamento, não é nenhuma aventura, não pode ser, porque o risco de cair em armadilhas é grande. E é isso, estou aqui trabalhando. Você sabe que um dos meus hobbies é viagem, então estou aproveitando Sim. também. Eu estou aqui na Europa sempre que posso para viajar. É uma coisa que eu adoro demais. Eu adoro conhecer lugares diferentes, gente de outros países, outras nacionalidades, trocar experiência, aprender. Essa palavra para mim é fundamental, esse verbo aprender. Né? Legal. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que aprender, abrir os ouvidos, ter a percepção de saber compreender o outro, né? Dar espaço para que as pessoas possam falar o que elas pensam, independentemente de você concordar ou não. É isso que é legal. Né? E a Europa, eu admiro que a Europa é a região menos desigual do mundo. Né? Quando a gente pensa no sentido do bem-estar, o estado de bem-estar social, a Europa ainda tem muito isso, ainda que a desigualdade venha aos pouquinhos aumentando, mas ainda, quando você compara com o Brasil, com os Estados Unidos, você vê que não tem tanto pobre, né? A relação aqui é 8-1 para você medir desigualdade, no Brasil é 54-1, nos Estados Unidos 45-1, né? Então a Europa assim, é um país, é uma região muito mais igual. Isso é uma coisa admirável e a gente deveria se mirar nessa história. Bom, eu estou nas redes sociais, no Twitter, Vicente Nunes, @Vicente Nunes, no Instagram, @Vicente Nunes 25 e no Facebook, Vicente Nunes e tal. Boto lá minhas matérias, quem quiser compartilhar, opinar, e o site do Correio Brasiliense, correiobrasiliense.com.br, é um ótimo jornal. Para quem quer se informar, não ficar aí só sendo movido pelas fake news, eu recomendo.
Maravilha, Vicente, muito obrigado mesmo. Para você que acompanhou a gente aqui até o final, muito obrigado. Coloque seus comentários aqui e não perca o nosso próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Tchau, Vicente. obrigado, muito obrigado. Tchau, tchau.